Boa noite, estamos iniciando o programa Papo Aberto pela TV Canção Nova. Obrigado por me receber em sua casa agora nas noites de sextas-feiras. Vamos conhecer os benefícios da argila medicinal e suas propriedades. Quem nos dará algumas orientações é o fitoterapeuta Hilton Claudino, que já está aqui do meu lado e que é muito bem-vindo no nosso programa. Outra vez, na verdade? Outra Outra vez. vez, que bom, bem-vindo. Mais uma vez, prazer. O Wilton esteve conosco aqui há algum tempo falando sobre frutas e olha como foi bom por esse Brasil de Deus aí, onde eu tive a oportunidade de estar, sempre as pessoas fazendo referência e falando daquela nossa entrevista, muitas pessoas adquiriram o livro, então mais uma vez parabéns, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade concedida, porque não é qualquer espaço que se encontra para falar das coisas da natureza, da medicina natural, que tantos benefícios proporciona, mas que poucas pessoas têm acesso ou conhecem. Hilton, primeiramente, né, porque muitas pessoas já identificam a argila com o barro. Né? Já se fala de argila, já se pensa em modelagem. Até eu perguntava para você, antes da gente começar aqui o nosso bate-papo oficialmente, se todas elas são modeláveis. Né? Aí você me Sim. falou que todas são modeláveis. Agora, o que é a argila? Então, Márcio, na realidade, a argila, essa que nós utilizamos na medicina, é uma rocha, milhões e milhões de anos, ela sofre uma transformação e ela termina tendo o quê? Inúmeros minerais. Se você se reportar a argila verde, ela tem 21 minerais. As outras argilas, é bem verdade que tem bem menos minerais, mas cada tipo de argila, ela possui uma grande riqueza em minerais e, dependendo da sua composição, ela é destinada para fins terapêuticos, para a beleza, Uhum. depende de cada problema. Quando nós falamos em argila, na realidade a argila mais completa do planeta é a argila verde. Essa é a mais completa. É a mais completa. Uhum. Eu, por exemplo, o que eu aprendi com relação à argila, eu aprendi com a medicina chinesa. Um dos países mais desenvolvidos em argila no mundo é a Rússia. E logo em seguida a França. O Brasil provavelmente tem a melhor argila verde do planeta. O tanto é que o exterior, a maioria dos países utilizam a argila brasileira. Eles dão preferência à argila brasileira por vários motivos. Condições climáticas favoráveis, rica, completa nesses minerais, mas infelizmente E no formações Brasil, mais antigas também, não é? sim, Até muita gente formações pergunta assim, por que o Brasil não tem tantas montanhas? Porque quanto mais velha aquela formação, mais antiga, não é, menos montanhas você tem. Por isso que o nosso perfeitamente. país, então também mais acrisolada, mais elaborada, né? Sim, perfeitamente. E você perceba outra coisa. O poder da argila é tão grande que existe vários e vários países aí no mundo que você tem tratamentos terapêuticos com argila, tratamento similar, tratamento paralelo ao tratamento alopata. Explica para a gente um pouquinho aqui sobre cada uma dessas argilas, né? Essa, por exemplo, todas essas são brasileiras. Todas são Essa brasileiras. daqui se encontra onde? Em algum território específico Tá. aqui no nosso Brasil? Esta argila você encontra no estado de São Paulo, você encontra em vários estados, Uhum. mas aonde você vai ter uma argila verde praticamente mais completa, quando eu digo assim, completa em termos de composição, Com mais minerais. isso, com mais minerais e na quantidade que o organismo necessita, por exemplo, a argila da Bahia. No estado de São Paulo, nós temos também argilas de ótima qualidade. Nós temos argila que praticamente não deve nada à argila baiana. Mas a argila da Bahia é ótima. Nas minhas terapias,
eu utilizo somente argila verde. Uhum. O que dá para se fazer com a argila verde? Então, você pode utilizá-la tanto na saúde como na estética. Uhum. Saúde, por exemplo, sinusite, asma, bronquite, câncer de mama, câncer de próstata, qualquer tipo de câncer. Com argila, você utiliza em qualquer patologia, em qualquer doença. Sempre por causa da riqueza mineral que ela Sim, traz. por causa da riqueza, fonte de minerais naturais. Por exemplo, você tem mineral do leite da vaca, você tem mineral, por exemplo, do gergelim preto, você tem mineral da argila, você tem mineral de alimentos como o gergelim e algumas frutas da própria terra. Esse mineral é diferente do leite da vaca. Uhum. Tá? No leite de vaca você tem cálcio, no gergelim preto você tem cálcio, nessa argila você tem cálcio. Quando a pessoa tem necessidade de alguns minerais, ela pode simplesmente aplicar argila no seu corpo, na sua pele, o corpo vai absorver. Quando eu aplico argila em mim ou qualquer pessoa, se você ou quem quiser usar, ela tem duas funções, absorvente e adsorvente. Absorvente, ela absorve, ela retira tudo do seu corpo, as impurezas, as toxinas. Uhum. O tanto é que aconselha-se, por exemplo, em algumas patologias, algumas doenças, como por exemplo um caso de câncer, quando retirar a argila da pessoa, nunca ter contato com a mão, sempre com luva. Por quê? Porque aquela argila, ela vem contaminada de bactérias, parasitas, vermes, toxinas. Uhum. E ela tem o outro poder de adsorção. Ela primeiro limpa e depois ela coloca dentro do corpo esses minerais que a pessoa tem necessidade. Às vezes um problema de pele, um problema simples, não há necessidade de você ter tanto cuidado como se fosse um caso de um câncer. Né? Uhum. Mas é bom sempre ter esses cuidados. Agora, qual é o diferencial, não é, por exemplo, da argila que ela é natural, não é, em relação a um composto alopático, não é? Porque hoje, com a química, você consegue, por exemplo, preparar um coquetel com todos esses minerais misturados, não é? Então, faz-se a medida e se consegue perceber, bom, num miligrama desta argila você tem essa composição. Vamos preparar aqui num líquido, não é? De forma alopática, essa mesma composição. Qual que é a diferença? Márcio, veja bem, a diferença principal é que o seu organismo, ele vai assimilar de forma completa, ele aceita totalmente tudo isso que provém da natureza. Por quê? Porque é compatível conosco. Quando eu coloco dentro de mim substâncias químicas, nem sempre o meu organismo aceita. Aliás, ele não aceita na sua totalidade. Você veja se você ingerir vitamina C natural. Você depois vai fazer xixi, o seu xixi é normal. Se você ingerir vitamina C sintética, daqui a pouco a sua urina sai amarelada. É verdade. Então, quando você ingere, quando você coloca dentro de você tudo que é natural, a tendência é o organismo assimilar na sua totalidade e o resultado terapêutico é superior. Uhum. Agora, às vezes, a pessoa está com algum problema de saúde que ela não pode esperar argila, porque, a bem da verdade, o resultado que se obtém com a argila não é tão rápido como uma medicação alopata. Uhum. Mas a pessoa pode fazer os dois tratamentos paralelos. E isso se deve, e isso é bom, porque a própria argila, ela vai retirar do organismo aquelas substâncias que o organismo não quer. Uhum. Um ano tem 365 dias, as pessoas lavam roupa, lavam casa, lavam moto, bicicleta, e você pergunta, durante o ano, quantos dias? Ou você tira pelo menos um dia para fazer uma limpeza interna dentro de você? Ninguém faz isso. Pois é, importantíssimo, né? E depois, células daquele jeito,
a pessoa tem problemas de saúde, às vezes ela ingere, ela toma a medicação certa, entretanto, ela não tem resultado positivo, não cura a sua doença. Olha, Ailton, a gente teve a oportunidade de preparar aqui um vídeo, né, explicando como se prepara a argila, como nós devemos aplicá-la. Então, nós preparamos esse vídeo especialmente para você. Acompanhe, já já a gente volta para conversar sobre ele. Na preparação de argila, nunca se deve utilizar recipientes plásticos ou metálicos. Plástico por quê? Porque o plástico inibe, absorve a energia da argila. E se você utilizar recipiente metálico, corre o risco de resíduos do metal ficar impregnado na argila. Então veja, nós vamos utilizar um recipiente de vidro. Nesta preparação é ideal utilizar recipiente de vidro. E nós vamos colocar aqui 2 medidas, 2 colheres de sopa da argila, que é o suficiente para fazermos a aplicação em nosso modelo. Nesse tipo de preparação, eu vou utilizar o quê? Extrato de uva. Esse extrato de uva, ele é feito somente no sistema de cozimento a vapor. A medicina chinesa, a medicina tradicional chinesa, nos explica com muita propriedade os benefícios do extrato de uva e quando ele é feito no sistema de cozimento a vapor. Pois bem, lentamente nós vamos colocando a parte líquida e, com o auxílio de um pincel, nós vamos mexer até que fique uma substância homogênea. Essa substância homogênea que eu me refiro, ela deve ficar com uma textura igual a um iogurte ou leite condensado. Perceba que a argila está preparada e perceba a textura dela. Ela está justamente um gel. Ela não pode ficar muito rala, caso contrário, quando você aplicar, ela vai escorrer, e ela também não pode ficar muito dura, porque aí vai inibir o quê? A absorção dos nutrientes e das propriedades que ela tem. Inibir para casos de saúde ou de estética. Agora vamos aplicar a argila. Esse tipo de aplicação que nós fizemos aqui na parte superior da mão dela é utilizado para quê? Para aquelas pessoas que têm manchas senis, aquelas manchas com um tom marrom. Esse tipo de aplicação para combater manchas senis pode ser feita simplesmente com argila e água, argila e vinagre natural de maçã e um outro tipo, argila com o suco de cebola. Perceba que aqui nos dedos, esse tipo de aplicação é para pessoas que têm artrite, casos de artrose. E perceba uma coisa, muitas e muitas pessoas que têm artrite, com o tempo, ela fica com deformações nos dedos. Esse tipo de aplicação de argila com vinagre natural de maçã impede esse problema nos dedos, que os dedos fiquem tortos. Ou então, mergulhar os dedos em vinagre natural de maçã. Argila aplicada no pescoço. Aqui beneficia todo o sistema endócrino. Pessoas que têm hipotiroidismo, hipertiroidismo, esta aplicação é fantástica. Esta argila é poderosa. E perceba que pelo simples fato de você aplicar argila, pode normalizar todo o seu sistema endócrino. Esta argila no pescoço é ótimo também para nódulos da tireoide, certo? Outro tipo de aplicação que nós utilizamos também com argila. Neste caso, nós utilizamos argila, repito, com o extrato de uva. Esse tipo de aplicação
retarda envelhecimento, rejuvenesce, combate marcas de expressão. Quando aplicamos no cano do nariz, em todo o nariz, é ótimo para a sinusite, vai também agir em casos de bronquite. Na testa, o simples fato de você aplicar argila verde na testa, o que faz? Combate bactérias, qualquer tipo de bactéria. Esta argila vai ajudar na eliminação. Olheiras. O que pode ser feito para combater olheiras? Fechar bem os olhos, cobrir os olhos com gaze, uma simples folhinha de gaze, e depois aplica argila sobre os olhos. Conjuntivite. Conjuntivite é fantástico. Você vai fechar os olhos, aplica argila verde preparada com vinagre natural de maçã. Cuidado, vinagre natural de maçã não é o vinagre químico, o vinagre comum que se encontra no comércio brasileiro. No caso de conjuntivite, fecha os dois olhos, aplica argila sobre os dois olhos e depois você vai remover por aproximadamente 1 hora após ter aplicado a argila. Em geral, todos esses tipos de aplicações, você deve deixar a argila agir por 1 hora. Quando você aplica argila, ela induz ao sono. Por quê? Porque a argila é um calmante, então provavelmente nesse tipo de aplicação a pessoa vai sentir sono. Quando você remove a argila, existem casos que a pele da pessoa fica com um tom avermelhado. Não se preocupe, isso é normal. Dentro de alguns minutos, a sua pele volta à tonalidade normal. Outro detalhe, acnes, espinhas e também cravos. Você vai preparar argila verde com vinagre natural de maçã. Vai aplicar em todo o rosto. Esse tipo de aplicação elimina completamente acnes, cravos e espinhas. Mas perceba que às vezes esse problema de acnes e espinhas está também ligado a uma alimentação errônea. Então a pessoa tem que cuidar da sua alimentação. Aplicou a argila, você pode deixar agir por 45 a 60 minutos. Existem casos de saúde que você deve deixar a argila agir por mais tempo. Nos casos aqui que eu comentei, 45 minutos, 60 minutos é o ideal. Bom, como percebemos, a argila foi removida e percebam que após a remoção, o rosto dela ficou um pouco avermelhado. Isso é totalmente normal. Por quê? Porque mexeu com toda a circulação periférica. Esta argila que foi aplicada no rosto removeu toxinas, promoveu o quê? Uma autêntica limpeza de pele. Perceba também nas mãos, não sei se vai ser possível perceber, mas esta foi a parte que aplicamos a argila. Esta parte que foi aplicada a argila, ela está bem mais clara, bem mais nítida, bem mais viva do que esta parte. E assim você vai obtendo benefícios à proporção que você vai utilizando a argila. Removeu a argila, se você quiser aplicar um creme hidratante natural, tudo bem. E não se preocupe com a tonalidade vermelha, porque dentro de alguns minutos a pele já volta à sua tonalidade normal. Então, você pôde acompanhar aí o vídeo sobre como aplicar, como preparar a argila. O Wilton estava aqui me explicando a respeito da argila verde, nós temos outras composições aqui. A coloração muda por quê? Por causa do maior índice de mineral em cada uma delas, Wilton? Sim, e também devido ao tempo que essa rocha foi construída, né? Tudo isso daí influi, condições também climáticas, tudo isso influi. Essas argilas, elas são identificadas pela cor ou elas têm nome próprio? Geralmente pela cor. Pela cor, né? Pela cor. Argila Argila verde,
argila amarela, argila rosa, argila branca. E quando nós falamos em argila, existe um outro tipo de argila que não é argila terrosa. Uhum. Por exemplo, essas argilas aqui são terrosas, provenientes da terra. Mas existe uma argila chamada bentonita, que é proveniente de rochas vulcânicas. Esse tipo de argila só tem em 3 países do mundo: França, Argentina, Estados Unidos e Itália. Minto, 4 países do mundo. Uhum. Entretanto, a única que é comercializada no mundo é a americana. Ela é a mais completa. Depois, a bentonita francesa. Uhum. Mas você pode fazer tratamentos utilizando argila terrosa que você não deve nada. Uhum. É lógico que a bentonita, em alguns casos, ela chega até ser melhor. Uhum. Mas nós temos De a modo argila geral, verde, né? de um modo geral, a argila verde, ela consegue, né, suprir todas essas necessidades. Dessas daqui, a menos rica em minerais, qual é? Seria essa argila rosa. A rosa? É a menos rica em minerais. Depois dela viria a Depois dela viria essa amarela. amarela, depois a branca e depois a verde. Sim, a branca, ela está abaixo da verde. Ela está abaixo da verde. A argila vermelha, ela também tem uma grande quantidade de minerais. O principal fator de cura, o principal fator de benefícios para a beleza e estética da argila são seus minerais. Uhum. Esta grande riqueza de minerais. O que há de comum entre todas elas? Normalmente não falta nessa composição que tipo de minerais? Alumínio. Alumínio. Todas têm alumínio. A maioria tem magnésio, a maioria tem cálcio. Você veja uma coisa, muitas e muitas pessoas têm carência de cálcio. E nós sabemos que a falta de cálcio pode levar à osteopenia, e se a pessoa não cuidar, agrava até chegar em osteoporose. Pois bem, até hoje, por incrível que pareça, dentro de pessoas que militam na área da medicina, às vezes surge alguém com carência de cálcio. Ele dá cálcio e não dá magnésio. O organismo, ele assimila o cálcio quando você tem magnésio. O magnésio, que é aquela pessoa que abre a porta, que te estende a mão e coloca você dentro de casa. Uhum. O organismo não Sem magnésio não se recebe o cálcio. Não se recebe o cálcio. O cálcio é ele que dá sustentação. O magnésio é ele que dá sustentação ao cálcio, que dá guarida ao cálcio. E você tem tudo isso em todos os tipos de argila. Você tem cálcio e magnésio. Às vezes você necessita de potássio, você tem potássio na argila verde, mas de repente você tem um outro tipo de argila que não tem potássio. Uhum. E assim sucessivamente. Há algumas situações para as quais se usa mais uma do que outra? Sim, algumas situações sim. Eu poderia lhe dizer uma coisa. Pessoas que têm cãibras, panturrilha, no pé, enfim, várias partes a cãibra se manifesta. Todas têm potássio. Entretanto, se você fizer um tratamento com argila verde, você tem um teor de potássio mais elevado do que nas demais argilas. Em consequência disso, o que vai ocorrer? A melhoria, o resultado terapêutico com a argila verde vai ser mais rápido do que com outra argila. Então, de certa forma, as outras também atendem, só que não com tanta eficácia como a argila verde. Sim, mas existe até alguns casos específicos que você pode utilizar. Argila rosa, argila amarela, alguns casos de depressão, de estresse. Você pode utilizar argila vermelha, argila amarela, são argilas boas. Agora, na aplicação estética, ainda é a verde também que ganha? Sim, eu utilizo tanto na saúde como na estética
eu utilizo mais argila verde, 99% argila verde. Agora, do ponto de vista estético, o que a argila pode fazer pela pessoa? Inúmeros benefícios. Por exemplo, limpeza de pele. Você pega argila verde, prepara com vinagre natural de maçã e aplica no rosto. Logo, logo você vai perceber que as manchas irão desaparecendo. Acne, espinhas, cravos, argila verde com vinagre natural de maçã. Mas digamos que você queira combater marcas de expressão. Eu já tenho 99 anos de idade, mas eu me considero bem, sempre aplicando a minha argila. Então eu aplico o quê? Argila verde com vinagre natural de maçã. O meu cabelo é crespo. Quando eu vou tirar a barba, a lâmina escorre e logo já brota sangue. Eu tenho que estar sempre, pelo menos uma vez por mês, eu aplico argila em todo o meu rosto. Quando eu tiro a barba, não brota sangue. Se eu ficar mais de um mês sem aplicar argila no meu rosto, é contundente. Passou a lâmina, Sangra. sangra. A gente chegou aqui ao finalzinho do programa, da nossa entrevista, né? Sei que vai dar briga depois, porque o pessoal gosta muito quando você vem, não é? E nós também, aqui, nossa equipe gosta muito da sua presença aqui, pela qualidade dos ensinos que você traz. E eu quero terminar aqui o programa colocando à disposição o livro Argila Medicinal, Propriedades, Benefícios e Usos na Saúde e Estética, de Hilton Claudino. Olha, você que gostou e se interessou, já procura entrar em contato aí com as livrarias e já garantir o seu, porque da última vez não deu para quem quis, não é? O sobre as frutas, acabou, né? Acabou, está edição esgotada. Então, fantástico, Dentro de merecido. uns 30 dias vai haver uma nova edição do Frutas. Esse agora está aí à disposição. Por enquanto ainda tem. Então você já aproveita e já faz o seu pedido, tá bom? Olha, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Aproveite o intervalo e entre na nossa página do Facebook, facebook.com/papoabertocn.